experiência bonita, vivendo o tempo do Natal. Quando naquela noite bonita de Natal, Deus nos deu de presente o seu próprio Filho. Depois de meditarmos sobre os valores da Sagrada Família, os valores da nossa família, depois de meditarmos sobre a manifestação de Deus a todos os povos, depois de meditarmos sobre o batismo de Jesus domingo passado, nós fechamos o tempo litúrgico, o ciclo litúrgico chamado tempo do Natal. E nós podemos perceber algumas mudanças. A cor litúrgica já não é mais o branco, agora é o verde, para dizer que nós estamos começando a nossa caminhada na esperança, com a certeza de que aquele menino que nasceu naquela noite agora caminha conosco, agora vai pela estrada da vida nos iluminando, caminha dentro de nós para abençoar a nossa vida, caminha ao nosso lado para ser o nosso companheiro de viagem, caminha acima de nós para ir abençoando, para ir nos conduzindo, e caminha ao nosso lado, nessa certeza de que esse grande presente de Deus, Deus não nos deu de brinquedos, nos deu para que nós possamos experimentar dessa sua alegria, dessa sua misericórdia que é derramada a todo instante. Então nós começamos o nosso tempo da esperança, o tempo litúrgico chamado de tempo comum. Ao longo de 34 domingos, até novembro, nós vamos meditar sobre alguns temas. E o tema proposto para esse final de semana nos convida, a palavra de Deus nos convida a refletirmos sobre vocação. Deus elege pessoas, Deus escolhe pessoas para serem suas testemunhas, para anunciar as suas maravilhas no mundo, para dizer do seu projeto libertador a cada homem, a cada mulher, para ser testemunha desse amor misericordioso, desse amor derramado lá naquela noite de Natal. A primeira leitura que nós ouvimos, livro do profeta Isaías, um texto escrito há quase 600 anos, ou melhor, há 600 anos antes de Cristo, portanto, há 2613 anos atrás, na época em que o povo estava adoecido, lá na Babilônia, numa época em que Jerusalém estava totalmente devastada, estava destruída, e o profeta escreve exatamente com essa mensagem de esperança. Na semana passada o profeta dizia sobre a vinda de um servo. Deus havia escolhido um servo, Deus havia confiado uma missão a um servo, e essa missão seria cumprida na dor, seria cumprida na perseguição, no sofrimento, mas no final esse servo seria recompensado, porque do sofrimento desse servo nasceria a salvação de um povo inteiro. Portanto, é Deus quem escolhe, é Deus quem chama. E diz a primeira leitura no versículo 5, desde a origem primeira. Portanto, o profeta Jeremias também ia ilustrar muito bem isso. Desde quando nós éramos formados lá no ventre da nossa mãe, Deus já havia nos escolhido, Deus já havia derramado o seu amor em cima de cada um de nós, já havia feito de nós mensageiros para anunciar ao mundo inteiro esse amor misericordioso dele. Portanto, Ele nos chama não para algo pequeno, não para algo insignificante, ou melhor, não nos chama para anunciar ao mundo as nossas ideias, nos chama para anunciar a todas as nações que Ele tem um projeto salvador, e esse projeto necessariamente passa por Jesus Cristo. Nos chama, diz a primeira leitura, para ser luz, para iluminar os guetos das nossas cidades, para iluminar os guetos das nossas vidas. Mas também nós somos chamados a tomar consciência de que atrás de toda vocação, atrás de todo chamado, a origem é Deus. Eu não posso me dizer que eu sou apóstolo, que eu sou bispo, que eu sou
enviado, que eu sou pastor. O chamado vem de Deus. E se o chamado vem de Deus, é Deus quem vai nos capacitando para essa missão. E nós precisamos tomar consciência disso. Deus nos chama, Deus nos confia uma missão, Deus nos escolhe lá no seio materno, ou seja, desde o primeiro instante da nossa vida, e nos escolhe para sermos suas testemunhas, para sermos sinal vivo do seu amor no meio do mundo, para sermos luz onde as trevas insistem em permanecer. Nos chama para sermos esperança onde não há mais amor, onde não há mais fé. E através dos nossos pequenos gestos, Deus é capaz de transformar o mundo inteiro. Pequenos gestos. Todas as vezes que eu digo não para uma situação de pecado, eu estou ajudando Deus a transformar o mundo. Todas as vezes que eu não ultrapasso o sinal vermelho no trânsito, eu estou ajudando Deus a construir, eu estou ajudando Deus a transformar o mundo. Todas as vezes que eu não brigo com o motoqueiro lá no trânsito, eu estou ajudando Deus a construir esse mundo. Portanto, são coisas pequenas, mas somadas se transformam nessa mudança que Deus tanto quer e que Deus tanto deseja. Somos chamados a transformar o mundo. Somos chamados a mudar as estruturas desse mundo, corrompidas pelo pecado, corrompidas por uma vida desregrada, corrompidas pela fofoca, corrompidas pelas más interpretações, corrompidas pela calúnia. Nós somos chamados a restaurar tudo isso, mas nós não precisamos ter medo. Se Deus nos chama, certamente Deus nos capacita para que isso aconteça. A nossa segunda leitura, carta de São Paulo aos Coríntios, é o comecinho da carta de São Paulo, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Então nós vamos, eu acredito que 5 ou 6 domingos para frente agora, nós vamos meditar sobre essa carta de São Paulo aos Coríntios. Então, para que a gente entenda bem, a partir de domingo que vem, a partir de hoje, até o último dia que nós vamos meditar sobre essa data, nós precisamos entender um pouquinho da história, o contexto histórico em que essa carta foi escrita. Aí fica mais fácil nos outros domingos da gente casar as duas coisas. Nós sabemos que sábado nós vamos celebrar a conversão de São Paulo. Nós sabemos que Paulo, depois que tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, a vida de Paulo se transforma de tal forma que ele até muda o seu nome, deixa de chamar Saulo para se chamar Paulo. E ele quer cada vez mais que outras pessoas tenham essa experiência que ele teve com Jesus Cristo. Se mudou a vida de Saulo, se mudou de tal forma que ele foi capaz até de mudar de nome. É porque é uma experiência que brota desse amor de Deus. Então Paulo quer que todo mundo experimente isso. Aí Paulo sai para o mundo inteiro anunciando esse Deus, esse Cristo que ele conheceu, que transformou a sua vida. E começa a fazer as suas viagens, que nós chamamos de viagens missionárias. Vai para um lado, fica um bom tempo, funda várias comunidades, depois volta. Depois vai para o outro lado, e hoje ele está em Corinto, carta de São Paulo aos Coríntios. Depois que ele atravessa toda a Grécia, ele vai para Corinto e lá funda uma pequena comunidade. Só que Paulo, nós sabemos que ele não vivia da pregação do Evangelho. Paulo era artesão, Paulo trabalhava. E diz os Atos dos Apóstolos que Paulo construía barracas, fazia tendas, ganhava a vida com isso. Então ele vai até Corinto e fica hospedado na casa de Áquila e Priscila, dois grandes amigos. E aos sábados ele vai para a sinagoga. Sinagoga, gente, é a igreja dos judeus. E lá começa a falar de Jesus Cristo, começa a testemunhar Jesus Cristo. Só que só aos sábados não estava dando. Então Paulo recebe a visita de mais dois amigos, Silvano e Timóteo. Aí Paulo começa a dedicar o seu tempo integralmente
ao anúncio de Jesus Cristo, ao anúncio do Evangelho. Pronto. Aí a vida de Paulo se transforma no inferno. Aí começam as confusões, começam as perseguições, começam as calúnias. Eu acho que isso acontece muito nos tempos de hoje. Nós temos várias pessoas que se dispõem a anunciar Jesus Cristo. Nós temos muitos pregadores, mas que ao invés de anunciar Jesus Cristo, ao invés de falar dos valores do reino, começam a anunciar as suas próprias ideias, quando não transforma a igreja num palanque político, quando não começam a anunciar teologias, falam de tudo, mas nunca são capazes de falar as verdades do Evangelho. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente ouve as verdades do Evangelho, nós precisamos tomar partido. Ou nós mudamos de vida, ou a gente continua do mesmo jeito. O Evangelho tira a casca da nossa ferida para curar ali dentro. O Evangelho nos tira da nossa comodidade. Então tem muito pregador por aí que, ao invés de tirar a casca da ferida, fica passando mel na boca dos outros. Aí a gente aplaude, a gente chora. Uma coisa muito superficial. Quais são os valores do Evangelho que esses pregadores anunciam? Que mudança há na vida de quem ouve essas pregações? Com Paulo aconteceu isso. Quando ele estava só os sábados, todo mundo o aplaudia, todo mundo batia palma, todo mundo chorava. Mas quando ele começa a falar as verdades do Evangelho, aí acontece o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 5. Começaram a caluniar Paulo, começaram a inventar coisas contra Paulo. Mas aí está o segredo. Quando a pessoa tem consciência de que está anunciando a palavra de Deus, não as suas palavras, não as suas ideias, essa pessoa encontra forças. E Paulo é testemunha disso, dizer, mesmo diante das adversidades, ele ainda conseguiu fundar essa pequena comunidade lá em Corinto, uma comunidade viva, uma comunidade fervorosa, rodeada de situações de pecado, rodeada de novas tendências, rodeada da cultura grega. Mas Paulo ainda conseguiu manter essa comunidade viva. Então ele começa a escrever essa segunda carta, a segunda leitura da primeira carta aos Coríntios. E ele diz o seguinte, lá no versículo 1: eu sou escolhido, Deus me escolheu, portanto eu estou revestido de autoridade para proclamar com garantia as verdades do Evangelho. E com essa autoridade ele diz, somos chamados a sermos santos, somos chamados a sermos separados do mundo, somos chamados a não viver de acordo com os valores desse mundo, mas viver de acordo com as verdades do Evangelho. A nossa vocação está aí, gente. Nós não somos chamados para entrar na onda do mundo, nós somos chamados para viver os valores do Evangelho. E por fim, o nosso Evangelho de São João, capítulo 1 também, do Evangelho de São João, versículo de 29 até o 34. João Batista, depois que batiza Jesus, numa outra ocasião, João Batista vê Jesus passando e diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele continua fazendo outras afirmações sobre Jesus. João afirma que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus possui a plenitude do Espírito, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Portanto, Jesus é o Cordeiro que recebe a plenitude do Espírito e que tem por missão batizar os homens e mulheres do Espírito. Mas a gente precisa entender muito bem isso aqui, gente. Senão nós corremos o risco de entrar numa heresia. Senão nós corremos o risco de criar uma outra doutrina que vai contra a ortodoxia da igreja. E o que é a ortodoxia da igreja? Orto, correto. Doxo, ensino. Portanto, ortodoxo, aquele que ensina corretamente.
A ortodoxia da igreja são as verdades ensinadas corretamente. Batismo no Espírito, nós não podemos entender como um novo sacramento. Não é isso que está aqui. Até porque o Espírito a gente já recebe lá no dia do nosso batismo. E nós professamos isso quando a gente recita o credo, o niceno. Creio em um só batismo para a remissão dos pecados. Portanto, quando nós falamos em batismo no Espírito, nós devemos entender como uma renovação, como um auxílio para a vivência da minha fé. Através do batismo no Espírito, eu começo a produzir frutos, eu começo a ter o desejo por uma vida de oração, eu começo a ter o desejo por uma vida santa, eu começo a ter o desejo pelas coisas de Deus, pela vida em comunidade, pela vida na igreja. Só assim nós vamos entender o que São Paulo quis dizer na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo de 22 ao 25. Quando a gente recebe esse batismo, nós começamos a produzir os frutos. E quais são os frutos do Espírito? Alegria, amor, paz, bondade, mansidão, fidelidade. Então a pergunta é muito simples. Quer conhecer a árvore? Veja os frutos que ela produz. Quais são os frutos que nós andamos produzindo por aí? Será que são frutos do Espírito? Será que são frutos de uma profunda intimidade com Deus? Será que os nossos frutos estão pichados pelo mundo? Ou será que nós fazemos questão de tornar esses frutos podres? Será que nós apodrecemos esses frutos que Deus bondosamente nos ajuda a produzir? Todas as vezes que nós nadamos contra esse mar que é Deus, nós estamos produzindo frutos podres. E pior, nós estamos apodrecendo as nossas famílias, nós estamos apodrecendo as nossas relações. Cristão verdadeiro produz frutos verdadeiros. Cristão autêntico produz fruto autêntico. Cristão que é batizado no Espírito produz os frutos do Espírito. De repente eu não consigo produzir todos esses frutos, mas o meu esforço vai fazer que pelo menos alguns desses frutos eu produza. E a partir daí ir melhorando toda a safra de produção de frutos do Espírito na nossa vida. Vamos pedir para Deus essa graça nessa noite, de produzirmos bons frutos, que os frutos do Espírito possam ser cada vez mais produzidos na lavoura da nossa vida, possam ser produzidos dentro das nossas famílias, possam ser produzidos dentro da nossa comunidade. Essa grande árvore que Deus plantou aqui no bairro do Jaguaré, e espera que ela produza frutos bons, produz frutos capazes de ser saborosos e transformar todas as nossas relações.